Já lhes apresentei o bispo Dom Fred Bastos, homem de Deus. Já fiz essa apresentação. Nós queremos então recitar aquelas palavras que nos acompanham há 12 anos. Depois nós vamos louvar, e o bispo tem toda a liberdade, meu bispo, para usar o tempo que o senhor quiser. Como o senhor só vem aqui de ano em ano, então o senhor pode pregar até 2 horas. Eu fico. Pega a sua Bíblia para o alto e repita comigo: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso. Minha mente está aberta. Meu coração está receptivo. Eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus de Nazaré, amém. Vamos louvar e o bispo Dom Fred com a palavra. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Acho que o Marcelo tentou me sabotar aqui agora. Vamos orar ao Senhor, vamos elevar os nossos corações a Deus. Amado Pai, obrigado por essa noite de festa, onde nós comemoramos 12 anos dessa igreja, Senhor, que Tu plantaste, Senhor Deus. Amado Senhor, em nome de Jesus, que Tu possas derramar copiosas bênçãos, Senhor Deus, nesta comunidade, e que através desta comunidade, Senhor Deus, possas revelar a Tua face às pessoas, Senhor Deus. No nome santo de Jesus, eu Te peço que estejas abençoando os pastores dessa igreja, e eu quero Te pedir, Senhor Deus, isso,
apresentando o reverendo Marcelo Mateus, representando todos eles. Senhor, em nome de Jesus, que a tua graça seja sempre presente aqui. Que aqueles que aqui entrarem, Senhor Deus, possam realmente, Senhor, perceber, sentir, vivenciar o teu evangelho irresistível da graça e do amor de Jesus. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. E ainda na tua presença eu te peço, ó Deus, que apesar de mim, que sou uma criatura humana e falha, que tu venhas falar conosco nesse momento, Senhor Deus. Envia o teu Santo Espírito, eu te peço. E para a glória do teu nome, no nome santo de Jesus, venhas fazer bem-aventuradas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração diante da tua face, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Queridos, eu vou ler um texto que está no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, dos versos 41 ao 45, ao final do capítulo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, a partir do verso 41, nós temos a seguinte escritura. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, curvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com as nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até Jezreel. Palavra do Senhor, damos graças a Deus. Amém. Queridos, que coisa tão boa a gente poder estar comemorando o aniversário, não é? Da paróquia Deus Conosco. Uma paróquia que começou de uma maneira corajosa. Ela começou aonde Jesus ele passou, não é? A maior parte da vida dele, na rua, pregando, ensinando, e assim surge também a paróquia Deus Conosco, e vem sendo um instrumento de graça, de bênção de Deus na vida de tanta gente. E eu tenho certeza, né, que, como diria inclusive o arcebispo, você não está aqui pelos lindos olhos do pastor Marcelo Mateus. Foi Jesus quem lhes atraiu até aqui. Foi Jesus quem os constrangeu com amor, não é? Com benignidade nos amou, e nos atraiu à sua presença. E vocês estão aqui, louvado seja o nome do Senhor. Por isso, e pela vida de cada um de vocês e de cada um que está em casa também, mas acompanhando o culto da amada Páscoa. Sabe, queridos, é interessante como Deus, Ele coloca certas coisas na nossa vida, certos sinais de graça, e muitas vezes nós acabamos achando que Deus não está falando conosco.
nós deixamos passar batido o agir, o falar dele, por vários motivos. Porque estamos muito preocupados com algo, por causa da agitação mesmo, a correria do dia. E é preciso ter ouvidos atentos à voz do Senhor. E para isso, nós precisamos, treinar os nossos ouvidos, a nossa atenção. Precisamos dedicar tempo ao nosso relacionamento com Deus. Isso é muito importante. E eu estava lendo um texto do reverendo Marcelo Mateus essa semana, eu acho que é o texto do boletim de vocês aí, onde ele conta, em 15 de novembro de 2007, num culto, na rua, ele ouviu o Senhor falar ao seu coração. Talvez ninguém mais tenha escutado. Talvez tenha sido, quem sabe, até um sussurro, ou uma forte convicção que tomou conta do coração do reverendo Marcelo Mateus naquele dia. Mas a maior evidência de que Deus falou é que nós estamos aqui hoje, comemorando 12 anos. Deus, Ele continua falando ao seu povo, Deus continua falando à sua igreja. Se nós dermos atenção, nós vamos escutar claramente a voz do Senhor falando conosco. O fato é que nós, hoje em dia, nós vivemos um tempo assim, em que nós temos informação instantânea, seja ela boa ou ruim, nós temos, que nós não conseguimos, muitas vezes, lidar com demora, sobretudo essa geração, ela tem uma dificuldade tremenda, porque tudo é muito rápido, tudo é muito rápido. Eu acho que foi ontem, meu filho pediu para baixar um jogo no Xbox, e aí estava dando algum problema lá, e ele perdeu a paciência. E eu peguei o controle, o joystick, e fiquei tentando fazer várias vezes o caminho para ver como conseguiria. Mas ele está vendo, não tem jeito e tal. Isso é um retrato dessa geração que não sabe, tem dificuldade com a espera, tem dificuldade em lidar com frustrações. Mas também é um bom momento para ensinar. Você precisa aprender a lidar com frustrações. Você precisa aprender a ter paciência, a saber esperar, a perceber os sinais. E no final das contas, quando ele respirou, e aí ele olhou, ele viu que tinha uma instrução lá, que ele estava passando direto, não estava fazendo. Ele, tem que fazer isso aqui. Puf, clicou e deu tudo certo. Principalmente para o alívio dos pais, porque turma para acabar tirando o juízo da gente por causa de besteira. E a gente vive assim, a gente vive muito estressado, parece que 24 horas do dia é pouco, corremos muito, muito mesmo, e nós gostamos da glamorização das coisas, nós gostamos de grandes efeitos, nós gostamos de coisas grandiosas. Isso já está dentro do ser humano. Nós não damos muito valor a pequenos começos. Nós não damos muito valor àquelas coisas que de repente nós dizemos acanhadas. E a gente vê isso, por exemplo, quando Jesus ele está no templo e ele viu um negócio que ninguém mais viu. Ninguém percebeu. Se nós olharmos o Evangelho, nós vamos ver quando Jesus está no templo e ele observa as pessoas levando suas ofertas ao gasofilácio.
o evangelista, ele diz assim: muitos homens com um grande volume de dinheiro. Mas o que chamou a atenção de Jesus, ele estava vendo a mesma cena, foi uma viúva pobre que entregou tudo o que ela tinha, toda a sua dependência, ela entregou ali no altar do Senhor. Eu costumo dizer que quando eu chegar no céu, uma das pessoas que eu vou querer conversar é com a viúva pobre, porque a Bíblia diz que ela deu tudo o que ela tinha, não ficou com nada, ela entregou tudo, ou seja, ela entregou a sua dependência total a Deus. E eu tenho certeza, porque eu tenho essa convicção e eu quero perguntar isso a ela: você jantou naquele dia, não foi? Que eu tenho certeza que ela não ficou com fome, que Deus proveu o sustento dela. Note que o que chama a nossa atenção é o volume, é o impacto, é a quantidade, né? O que dizer de um menino que de repente ele nasce no meio de um censo, ele nasce num coxo, tem um coxo ali como berço, ele vive como um foragido, seus primeiros anos, né? Vai para o Egito, volta, vai habitar e viver o resto da sua infância e até a vida adulta em Nazaré. E quando começa o seu ministério, ele consegue ali convencer 2, mas o terceiro já diz: e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nós gostamos do glamour. Quem sabe se ele tivesse vindo de Jerusalém, a coisa seria diferente. Mas era de Nazaré. Não era uma coisa tão especial. Eu louvo o nome do Senhor, porque Ele continua falando a todas as pessoas. E o Senhor, Ele fala com você. Basta você ter ouvidos atentos à voz do Senhor, que fala com você. Nós temos aqui esse texto do primeiro livro dos Reis, onde Elias, ele antes teve que tomar uma atitude amando do Senhor, obedecendo a Deus. É uma outra coisa que a gente tem muita dificuldade hoje, é obedecer. Ninguém quer obedecer nada, nem ninguém, né? E Deus manda ele profetizar uma grande seca na terra. E aquela terra, então, passou grande necessidade. E, na verdade, Deus, Ele está sempre nos instruindo. Ele está sempre nos ensinando. Lembre, Deus é Pai. E Pai, Ele treina, Pai, Ele educa, Pai, Ele disciplina, Pai, Ele prepara para a vida, para que a pessoa saia do ninho, né? A mãe abraça, coloca debaixo da asa, mas o Pai é quem prepara para sair. Ele tem essa função de dar as ferramentas. E o povo aqui, ele estava precisando ser chamado a atenção. Seus corações estavam endurecidos como a terra seca estava. Eles tinham se afastado do culto ao Senhor. Acabe, o seu rei, deixou com que o paganismo viesse fazer parte. Ele se casa com Jezabel, uma mulher horrorosa, não estou dizendo em termos de, feições, mas com um coração, ela era uma adoradora de deuses pagãos. E sacrificou os profetas do Senhor, os sacerdotes.
E Elias, na sua cabeça, ele tinha a impressão que só tinha restado ele estava sozinho. Não tinha mais ninguém. Aliás, ele se lamenta várias vezes diante do Senhor, dizendo: mataram todos os teus profetas, só restei eu. E o Senhor fala com ele, o Senhor sustenta ele, o Senhor dá vitória a ele contra esses 480 profetas de Baal. Mesmo na dor, mesmo na angústia, mesmo no sofrimento, aquele homem tinha os ouvidos treinados para compreender, para perceber, para escutar a voz de Deus falando ao seu coração. Sabe, nós, apesar de estarmos tão longe disso aqui, parece que estamos ao mesmo tempo muito perto. É quase um efeito ferradura, né? Tem toda uma volta entre uma ponta e outra dela, mas apesar da volta, elas estão tão próximas, as pontas. Na verdade, não estamos tão longe. Nós vivemos esse tempo assim, em que as pessoas têm tido seus corações também endurecidos, em que as pessoas se afastaram de Deus. Na verdade, eu não sei se você tem percebido isso, nossa fé vem sendo vilipendiada o tempo todo. Os nossos valores têm sido atacados. Somos muitas vezes chamados de retrógrados, porque ainda valorizamos o conceito de família, os valores da família, que a família é uma instituição divina, porque é um projeto de Deus, foi Deus quem criou a família, entre outras tantas coisas. Nós vemos um mundo caminhando quase para uma sodomização, não é? O pecado do mundo parece que sobe à presença de Deus, afronta o Senhor. E nesses últimos meses não tem sido nada fácil para a gente, não é verdade? A gente tem carregado essas máscaras por toda parte. Antes, estávamos ainda numa situação mais severa. Lá em casa só faltava ter uma bomba daquela de pulverização, para quando eu chegasse fazer assim, né, em mim. Acho que não só na minha casa, em todas as nossas casas, né, a gente estava assim. Se parar no bafômetro, mesmo sem ter tomado coisa nenhuma, era capaz de você não conseguir, porque tudo você tinha que ficar completamente alcoolizado, né? Enfim, são meses difíceis esses que nós estamos vivendo, amém? Tem sido difícil para você? Estamos passando por um deserto também, um momento árido da vida, de grande dificuldade. Eu lembro que em novembro do ano passado, eu não sei se você estava nesse momento lá, nós temos lá na diocese, todo final de ano, um encontro das lideranças diocesanas, que nós chamamos EDL, né? E a mensagem, o que Deus nos levou a tratar, a trabalhar, ali no EDL, foi sobre o ano do jubileu. E nós tratamos isso naquele EDL, e a minha mensagem de abertura foi falando justamente sobre o ano do jubileu. Deus, Ele vai nos dando sinais, vai nos mostrando as coisas, mas Ele muitas vezes não mostra todo o processo. Muitas vezes, e é isso que geralmente Ele faz, Ele vai fazendo na caminhada, passo a passo.
Ele vai nos mostrando qual é a direção que nós devemos fazer, como nós devemos agir, o que nós devemos dizer. E o ano do jubileu, queridos, talvez você esteja pensando, do que o bispo está falando? O que é isso, o ano do jubileu? No povo de Deus, de 49 em 49 anos, eles passavam trabalhando com suas vidas normais, comprando, vendendo, guerreando, fazendo tudo o que era normal na sua rotina. Mas o 50º ano era chamado de ano aceitável do Senhor. Era o ano do Senhor, era um ano em que ninguém ia para os campos trabalhar. As pessoas ficavam apenas se mantendo daquilo que a terra produzia, sem que ninguém tocasse. As plantações já tinham sido feitas, então eles não limpavam a terra, era o tempo do descanso da terra. O que ela desse, eles iam, colhiam, iam sobrevivendo daquilo durante aquele ano. Eles libertavam os seus escravos, que geralmente eram prisioneiros de guerra. Eles perdoavam dívidas, aquelas pessoas que tinham dívidas, essas dívidas eram perdoadas. E Deus, Ele me levou então a trazer essa mensagem em novembro passado. Esse era o ano do jubileu. E naquela hora eu disse, nós plantamos todo esse tempo, nós regamos todo esse tempo. Você estava lá nesse dia? E agora nós vamos colher daquilo que Deus tem nos dado. E eu não sabia como isso ia se dar, eu só sabia que isso ia acontecer. Queridos, queiram ou não queira, você percebeu que praticamente nós não podemos ficar trabalhando de fato nos nossos campos. A gente praticamente viveu daquilo que já tinha sido plantado. Alguém consegue perceber isso? Amém? Há controvérsias com relação a isso, eu mesmo tenho algumas. Mas você sabe muito bem que teve muito preso sendo liberto, ou não? Nós nunca imaginávamos que a gente ia ter que passar por um negócio desse. Eu sabia que era o ano do jubileu, não sabia o que Deus estava fazendo. Mas eu sabia que Deus faria. A igreja do Senhor, ela foi fechada. Fecharam as nossas portas para o nosso povo. Mas eu louvo a Deus, porque Ele nos instrumentalizou antes, para que nós não desamparássemos o nosso povo dentro de casa. E o povo foi alimentado dentro de casa. E o povo ainda está sendo alimentado também dentro de casa. É bom nós estarmos aqui. Quem sentiu falta de vir à igreja durante esse tempo? Olha, quando liberaram, porque eu não sei se vocês já foram lá na igreja, alguém aqui já foi, mas quando liberaram, eu fiquei numa alegria só. Por quê? Porque 30% da capacidade atual da gente é muita gente. Eu pude botar 300 pessoas. Então, olha, foi tão impactante aquilo, que quando eu entrei, subi no altar, porque nós não estávamos fazendo o processional, entrávamos por trás do altar, que eu me deparei, eu tive que me controlar, porque se eu começasse, eu chorei por dentro. Não é? Porque eu tinha que pregar.
Eu não ia conseguir parar se eu começasse. Aí quando eu acabei o sermão que eu sentei, aí eu desabei. Né? Foi um momento de grande alegria. Passo a passo, Deus tem mostrado a sua fidelidade, o seu cuidado conosco. Passo a passo, gesto a gesto. Esse é o ano aceitável do Senhor para mim e para a sua vida. Deus está querendo falar comigo e com você. Deus, Ele quer falar com a sua igreja, com o seu povo. Ele está nos ensinando, Ele está nos instruindo. Né? Eu, quando era mais novo, escutava bastante uma banda, não sei nem se ainda existe, o Rapa. Alguém já ouviu falar desse pessoal? Eles tinham uma música que dizia assim: Rafael, tu tá velhinho também, né? Falta luz, mas era dia, o sol invadiu a sala, fez da TV um espelho refletindo o que a gente esquecia. Essa música sempre falou assim para mim, que a gente estava esquecendo, era a família. Olha, o número de crises matrimoniais que nós tivemos durante esse período foi uma coisa horrorosa. Por quê? Porque os casais já não estavam mais se relacionando. Eles não paravam para sentar, para se olhar, para conversar. O passar muito tempo e perceber que os seus filhos têm problemas, têm dificuldades, têm as lutas deles também eram a dificuldade. Os cônjuges, em muitos momentos, entrando num estado assim de efervescência, eles davam curto-circuito, saía faísca. Mas Deus proveu ainda assim a sua igreja, a sua palavra, a comunhão. Vocês fizeram aqui também porque a gente estava fazendo de maneira remota e alguém disse assim: isso é um absurdo. Falou, né, para chegar a mim, na verdade, isso é um absurdo. O bispo, ele sabe que não está no altar, ele tinha que botar no altar e consagrar para as pessoas. Não, meu filho, oração não tem distância não. Se você estiver doente no Japão e orar, e eu pedir para eu orar, o pastor orar, e Deus vai ouvir a oração, é Deus do céu que vai responder, não é a oração da gente que... Então, eu quero dizer a você que tem comungado em casa, a oração que está sendo feita aqui, você está sintonizado porque é fé. A sintonia do sacramento é fé. Se você tem fé, Deus ele vai estar consagrando e você vai estar junto conosco no mesmo coração, na mesma adoração, no mesmo espírito, comungando Jesus Cristo. Amém? Deus não nos faltou em tempo nenhum. Deus ele está nos alimentando, Ele está cuidando de nós, Ele está fazendo todo o possível. Tudo que é perfeito, completo e suficiente. E eu vou lhe dizer uma coisa. Quando fecharam tudo, eu digo pronto. O povo já não gosta muito de ser fiel com o altar, né? Quando a gente fala de dízimos e ofertas. É uma coisa horrorosa. Eu digo pronto, agora complicou. Principalmente para as paróquias que pagam aluguel. E que coisa maravilhosa. O povo nunca foi tão fiel na vida do que durante a pandemia. Não faltou o pão na casa de pão. Não faltou o pão na casa do Senhor. Queridos, Deus proveu tudo, mas a igreja agoniada não pode ficar parada. A gente alimentou o faminto, a gente foi para a rua. A gente proveu maneiras das pessoas se higienizarem. A gente deu cesta básica, kit de higiene. Confeccionamos máscaras. Distribuímos na rua, fizemos caixa d'água, colocamos nas ruas da cidade, para que as pessoas... Fizemos pias nessas caixas. As pessoas lavavam as mãos, se higienizavam. Deus proveu durante todo esse tempo tudo o que é necessário. Ele está provendo hoje ainda a sua igreja. Olhe, Marcelo, Mateus, meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, que o Senhor está movendo o meu coração para dizer.
agora 12 anos dessa paróquia, e é uma palavra profética, eu não sei como isso vai lhes alcançar, mas vai alcançar você e vai alcançar alguém. Já está na hora da paróquia Deus Conosco ter a sua própria casa. Está na hora, o Senhor ele vai providenciar os meios de vocês terem a sua casa própria. As pessoas vão lhe procurar e vão levantar projetos, e Deus ele vai falar, como falou lá no início, ao seu coração, qual é a direção, porque muitas boas ideias e muito bem intencionadas vão chegar até você, mas a direção certa virá do Senhor, e Deus vai dar o teto definitivo dessa paróquia, que será de vocês em nome de Jesus. É preciso saber ver os sinais do Senhor. Eu tenho certeza que o que eu estou falando aqui não é novidade para muita gente, que o Senhor já vem incomodando o coração das pessoas dessa paróquia com relação a isso. Amém? Amém. A quem o Senhor já falou sobre isso? Aqui, que está aqui. Levanta bem alto assim, para eu ver. Olha aí. O Senhor vai multiplicar. O Senhor vai prover. Todos estamos numa mesma situação, todos estamos vivendo, mas 2020 está acabando. 2020 está acabando. 21 está vindo aí, batendo a porta. E sabe o que é para a gente fazer? Preparar os carros. E correr para fazer a vontade de Deus. Porque já vem barulho de uma grande chuva aí. O ano que vem é ano de arregaçar as mangas e trabalhar para Jesus. Trabalhar muito para o Senhor. Nós vamos alcançar muitas vidas para o Senhor Jesus. No ENAC, no início do ano, o Senhor moveu a falar sobre o número de postulantes que nós teríamos às Sagradas Ordens. Durante o período de pandemia, o que são postulantes às Sagradas Ordens? São pessoas que se declaram e fazem cartas se declarando chamados ao ministério ordenado. Nos primeiros 3 meses da pandemia, eu recebi mais cartas de postulação do que em toda a história da diocese. O Senhor ele vai mandar pastores para apacentar o seu rebanho. Mas, meus amados, é tempo da igreja do Senhor se levantar e ir fazer o trabalho, porque Ele vai mandar a chuva que vai molhar a terra e que vai fazer germinar a semente, que vai produzir fruto. A 40 por 1, a 60 por 1, a 100 por 1. O Senhor dará, o Senhor fará crescer, mas é meu trabalho e o seu alcançar essas vidas. Temos que arregaçar as mangas. Me diga uma coisa, você já viu outro bicho produzir ovelha? Já viu? Alguém já viu isso? Qual é o animal que produz ovelha? Um carneiro e uma ovelha, não é não? Sim ou não? Então vocês têm que ir, porque o Senhor diz que as suas ovelhas perdidas estão no mundo, estão lá fora. Mas deixa eu ensinar uma coisa a vocês que eu escuto muito. Nós somos ainda uma igreja tão jovem e acabamos recebendo pastores de tantas denominações. Por exemplo, o reverendo Marcelo Mateus, ele foi um dia da Igreja Batista, né? E aí eu escuto tanto as pessoas falando, porque as ovelhas lá da paróquia, as ovelhas da paróquia, as ovelhas elas estão perdidas fora do aprisco, a gente tem que alcançar. Porque a partir do momento que elas entregam a vida a Jesus, elas deixaram de ser ovelhas. Quando elas entram nesse aprisco, há uma metamorfose.
elas deixam de ser ovelhas e se transformam em filhos. Foram ovelhas enquanto perdidas, mas a partir do momento que estão no nosso meio, são filhos amados, resgatados para a glória de Deus. Então nós somos a família do Senhor, a multidão dos filhos. E o mesmo Senhor, Ele continua mandando os seus filhos, vão trabalhar no meu campo. Vão trabalhar no meu campo. Vem aí 21. O que é que você vai fazer? O barulho de chuva se aproxima. E Deus quer contar com você, para que você possa alcançar essa geração para Deus. Para que você possa ser um instrumento dessa graça para esse mundo. Perceba os sinais do Senhor. Estreite o seu relacionamento com Deus. Tenha ouvidos atentos à voz do Senhor. Marcelo, ele teve. Nós estamos comemorando 12 anos de aniversário dessa paróquia, que faz diferença na sua vida. Faça diferença em outras vidas. Vão, multipliquem cada vez mais essa graça. Sejam esses instrumentos de amor, do amor de Deus. O Senhor, Ele tem muito a fazer através de vocês. Muitos ministérios ainda vão surgir. Essa igreja, ela vai se levantar aqui nessa região que o Senhor a plantou e que é tão carente desse Jesus, que precisa tanto receber esse amor de Cristo, esse evangelho poderoso da graça. Sejamos instrumentos dele. Se disponha. A pandemia está passando. A vacina está chegando. 2021 é um outro ano. Deus, Ele vai mandar a chuva vir. Escute. Jesus, Ele disse: vocês conhecem os sinais do céu. Se o dia está claro, vocês dizem que vai fazer bom tempo. Se está meio avermelhado, vai ter chuva. Mas vocês não conseguem perceber os sinais de Deus. O Senhor colocou em mim e em você a sintonia para perceber esse sinal. A fé em Jesus Cristo. E nos fez templo do Espírito Santo, que é Deus conosco. É Deus em nós. É Deus falando e ministrando a sua noiva. A chuva vem. Vamos nos molhar trabalhando na seara. Vamos nos molhar nessa chuva, levando esse amor de Jesus. Cristo conta com você. E nós sempre poderemos contar com a graça dele. Que Deus os abençoe. Parabéns, paróquia, Deus conosco. Que o Senhor multiplique graça no meio de vocês. Deus seja louvado. Frederico Bastos. Eu fui incumbido de comprar algo que expressasse o nosso carinho pelo Senhor. Mas eu não vou mentir, gente. Quando eu vi esse presente, eu disse: é a minha cara. Minha cara. Disse: meu Deus, eu vou comprar para dar ao bispo. E eu tenho certeza que a igreja, quando vir o senhor abrindo essa bolsinha, vai entender por que é que eu estou dizendo que é a minha cara. Por gentileza, meu bispo, fique em pé, receba como uma demonstração do nosso carinho da paróquia Deus conosco. Quando você falou assim, eu fui incumbido e tal, aí eu fiquei meio preocupado. Mas quando você disse que era a sua cara, eu digo, então já é uma coisa, não é brincadeira não, é... Mas abra para a igreja ver, meu bispo. Veja, gente. Veja se não é a nossa cara. É um espelho. Não. Quando eu vi, eu disse: por que comprar? Por que não comprar? Comprei. Comprei-o.
Agora abra mesmo. Abra. Ah, mais embalado, agora abra mesmo, abra tudo. Ajuda aí, Renê, faz alguma coisa. Olha as fotos aqui. Veja se não é a nossa cara, Dom Fred. Veja. É a nossa cara. Vamos marcar para Um conjunto para vinho. Adorei. Muito obrigado, Marcelo. Agora, para ser uma coisa bem boa, aí o primeiro vinho que... Agora sim. Da próxima vez você dá também a garrafa de vinho. Mas a garrafa é o... A garrafa é o pretexto para a gente se reunir. Meu bispo, Dom Fred é o bispo que eu mais gosto da igreja episcopal. Ainda bem que só estão os paroquianos que ele mais gosta aqui hoje. Eu desafiei ele a dizer isso num dia de reunião da Câmara dos Bispos, que eu sou o bispo que ele mais gosta. Posso dizer isso não, porque eu posso ser excomungado por justa causa. Mas olha, veja bem, a nossa programação de 12 anos da Paróquia Deus Conosco, a mídia, a Apostos, estamos aí, mídia. Olha aí, você traz uma lupa de casa...